Saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Motivo de alegria é sempre estarmos na casa do Senhor, revermos os irmãos e podermos compartilhar da palavra do nosso bondoso e misericordioso Deus. Que vos convido a abrir suas Bíblias no livro de Amós, capítulo 9. Vamos ler os versos 7 ao verso 15. Embora a minha exposição focará apenas a partir do verso 11, para entendermos o contexto, ajudar no entendimento do contexto, vamos proceder à leitura a partir do verso 7 do capítulo 9. Amós, capítulo 9, de 7 a 15, diz o seguinte: Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor: Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Cáfitor, os filisteus, e de Quir, os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia da terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, farão pomares, e lhes comerão fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor, teu Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse instante apelar para o teu Espírito que nos ilumine o entendimento. Não só a mim, com a exposição fiel da palavra, ó Deus, assim como os meus irmãos na compreensão e aplicação para nosso deleite e também para nosso conforto e exortação. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, amados irmãos, não há um tempo muito distante em que as novelas protagonizavam os horários nobres da TV, e era, ao contrário do que é hoje, que se diluiu muito a audiência, era praticamente um efeito nacional para determinado horário da noite para assistir aquelas novelas. E a despeito de cada novela ter seus protagonistas e seus mocinhos e toda sorte de acontecimentos, ter nomes diferentes, artistas diferentes, a despeito disso, os enredos não mudavam muito. Os enredos passavam de uma coisa que era aparentemente tranquila para a introdução de alguém de natureza má, que parecia que toda a ação daquelas novelas, e a gente poderia dizer de alguns filmes também, sobretudo alguns gêneros de filmes, a gente percebe que parece que o mal vai prevalecer e, de certa forma, ocupa o maior tempo
e ao final sempre aparecia um mocinho, alguém bom, e o final era feliz. Quando nós olhamos para as repetidas ações do povo de Deus, ainda que com o amor pleno, absoluto e fiel do nosso Deus, nós vemos que se repetirem ao longo da história momentos de total infidelidade do povo de Deus, caindo, Deus sempre redimindo aquele povo, sempre estendendo a mão, sempre sendo misericordioso, sempre perdoando, sempre restaurando a sua condição anterior. Nós temos vários exemplos, se nós pensarmos logo no início, em Gênesis, capítulo 6, narra exatamente o momento em que os filhos de Deus se encantam pelas filhas dos homens e misturam as duas linhagens, a de Caim e a de Abel, afrontando totalmente a vontade de Deus. Essa vontade de Deus ferida leva a Deus trazer grande castigo para aquela comunidade. Ao trazer, por meio de Noé, 120 anos de pregação, e ainda assim o povo cada dia piorava mais, a ponto de Deus decretar o dilúvio e com isso extinguir quase a totalidade daquele povo. Mas a exemplo do que aconteceu ali, um remanescente fiel foi preservado por Deus. E me parece que nesse contexto nós estamos também diante de um texto em que Deus promete um remanescente fiel. Destruirei todo, mensagem do capítulo 9, do 7 a 10. Eu destruirei. E a partir do 11 ele diz, mas eu reconstruirei, eu restaurarei a sorte do meu povo, porque há remanescentes fiéis que eu quero preservar. Mas antes mesmo de passar a exposição, é importante que nós entendamos um contexto em que esse texto está inserido. Bom, Amós é considerado um profeta, classificado como um profeta menor. Isso não quer dizer que ele tem menor importância. Toda a palavra de Deus, diz Paulo, ela é útil para nosso ensino. E Deus, ao usar Amós, ele certamente tem mensagens maravilhosas para nós. E o fato de ser classificado como profeta menor tem a ver com a quantidade e não com a qualidade do que era escrito. Se nós tivéssemos que traçar um paralelo com o Novo Testamento, Paulo, por ter escrito muito mais do que os demais, talvez fosse classificado como um profeta maior, só para os irmãos entenderem. Então, Amós, ele foi instado a profetizar para as aldeias do norte. Então, as 10 tribos do norte, ele foi principalmente instado a profetizar. Mas há momentos no livro que identificamos também para as 2 tribos do sul, a saber, Judá e Benjamim. Então ele faz isso ao longo de alguns anos, principalmente durante o governo de Uzias no norte e Jeroboão II no sul. E então, nesse contexto, em total consonância com o que também acontecia em outros momentos de desobediência do povo, que tinha a ver com a depravação espiritual e também da injustiça social, também foi objeto dessa profecia, e que estamos agora na parte que Deus promete restaurar a despeito de tudo, a despeito de todos, a despeito da gravidade dos atos do povo. Ele promete, e quando Deus promete,
não há dúvida de que ele cumpre cabalmente cada uma das suas promessas. Então agora nós podemos iniciar a exposição do capítulo 9, a partir do verso 11, que diz o seguinte: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Naquele dia. O que quer dizer, o que significa dizer naquele dia? O que para nós nós vamos encontrar no livro 3 expressões para representar o que está escrito como naquele dia. Há momentos em que se refere ao dia em que os assírios tomariam e levariam cativo o povo de Deus. E notem que os assírios, na época da profecia, dominavam o mundo e eram conhecidos pela hostilidade com que tratavam aqueles povos que eles conquistavam. Os assírios, sobretudo com relação aos líderes, expunham a sofrimentos terríveis, como esticar de uma ponta a outra e tirar a pele à vista de todos, como colocar uma estaca à altura do abdômen e esticar em praça pública, e toda sorte de hostilidade e crueldade possível era praticado. Então, alguns momentos do livro nós vamos ver que o profeta ele se refere a esse dia. Há também alguns momentos em que ele fala ao povo como o dia do julgamento do Senhor, dia do Senhor, mesma expressão usada também por Isaías, também por Jeremias, também por vários outros profetas, se referindo ao dia do julgamento, o dia em que todas as coisas estarão patentes diante de Deus e nada fugirá à sua justiça. Então, mas o que significa então naquele dia aqui nessa passagem? Naquele dia significa o dia em que Deus restauraria por sua fidelidade, por fidelidade ao seu próprio nome, restauraria a sorte de Israel. Naquele dia aqui significa o dia da redenção, da restauração do povo de Deus. E ele continua dizendo: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Nós sabemos que durante um tempo o governo de Davi ele era exercido sobre as 12 tribos, tanto as do norte como a do sul. E também foi assim com o seu filho Salomão. Salomão também reinou sobre as tribos do norte e as tribos do sul. Mas o filho de Salomão, Roboão, houve um cisma entre as duas tribos e as demais, e houve uma separação. Então, na continuidade desse texto, levantarei o tabernáculo caído de Davi, tem uma expressão sobre o dia que Davi reinaria novamente sobre todas as tribos. Restaurar o tabernáculo de Davi significa que ele exerceria um governo que unificaria as duas, os reinos do norte e o reino do sul, mais uma vez e de forma a não ser separado jamais. E aqui ele traz a figura de um tabernáculo, ou uma casa, ou uma tenda, algo que está em ruínas. E não era difícil naquela cultura identificar esse tipo de construção. Poderia ser porque alguém abandonou a cidade, poderia ser porque foi objeto, morreu em alguma guerra, poderia ser por vários motivos
abandonado aquela construção. E uma construção abandonada nós sabemos como é. Não tem teto, existem muitas brechas, alguém utiliza-se do resto dos materiais, enfim, vira ruínas. E o texto nos fala que repararei as suas brechas, e levantando-a das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Então, essa figura que Amós usa, nós vamos ver que ele faz o uso dessa figura para se referir a essas analogias ao tabernáculo caído de Davi e mais adiante a restauração das bênçãos de fartura. Ele usa essas duas figuras como homem rural que era, um homem que era pastor, conforme o capítulo 1, verso 1, identifica ele como um pastor, mas no capítulo 7, verso 14, também identifica ele como colhedor de sicômoros, e 7,14, e como boiadeiro. E nesse mesmo versículo, nós vamos entender uma informação a mais, que ele não foi alguém que treinou aos pés de ninguém, ele foi instituído pelo próprio Deus como profeta. Então, com relação às ruínas da casa de Davi, a reconstrução do tabernáculo tem a ver com algo que aponta para algo muito maior, como veremos adiante. E no verso 12, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Então, essa restauração do tabernáculo, da dinastia de Davi, não seria apenas para o reino do norte e o reino do sul. Edom era uma das nações inimigas de Israel. E ainda assim, o Senhor Deus diz que para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Edom aqui representa o que nós conhecemos como gentios, não são judeus. É um povo inimigo do povo de Deus, inimigo dos judeus. Mas o Senhor Deus estabelece que a dinastia de Davi, restabelecida, exercerá governo sobre as 12 tribos novamente, mas além disso, as nações gentílicas. E a partir do verso 13, nós vamos ver mais uma vez a expressão "e vem dias", diz o Senhor, já na restauração das bênçãos de Deus. Então ele diz: "E eis que vem dias, diz o Senhor, que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente." Essas duas expressões, dentro do contexto rural, nós vamos ter uma fartura de figuras utilizadas por Amós, por ser ele de origem rural. Ora ele fala de cobras na parede, ora ele fala de nascimentos de animais. Naquela cultura era tido como objeto de fartura para mostrar a glória de Deus e como Deus abençoava o seu povo. Quando Deus queria abençoar o povo entendia que o nascer de gados, nascer de ovelhas, a fartura na colheita, a fartura em todas as áreas que mexia com a economia, havia uma associação muito clara entre a prosperidade e as bênçãos de Deus. E é nesse contexto que Amós traz para nós essa informação. Há momentos em que os lagares, o lagar é o lugar onde as pessoas lavavam seus pés, evidentemente, pelo menos é o que se espera, e pisavam as uvas, e tinha um canalzinho que
saía o suco das uvas, pisadas que eram, saltitando por elas, produziam suco que eram guardados e fermentados para a feitura do vinho. O vinho que simbolizava alegria para o judeu. E isso é evidente na profecia. Deus não só restabelece a comunhão, mas Ele vai trazer bênçãos materiais para o seu povo. Bênçãos materiais. E não fica apenas na questão das uvas. Note que, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, ou seja, mal a pessoa ia pisando, já tinha novas plantações, essas plantações vingavam, eram produtivas, geravam uso nos lagares, não dava tempo, haja vista a fartura. E o que pisa as uvas, ao que lança a semente, é isso que a expressão quer dizer. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Isso mostra o poder de Deus em fazer isto ou aquilo. Mudarei, verso 14, a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Então, dentro dessa sequência de fartura com o vinho, há também a fartura com os pomares, com a quantidade de fruta, a abundância. Nos lembra até uma promessa de um novo Éden, onde havia perfeição, onde tudo era perfeito, havia abundância dos frutos. Muito embora o homem desejou desobedecer a Deus e perder toda essas benesses. E o Senhor Deus, ele usa o profeta para dizer: eu restaurarei de tal sorte que você terá abundância de bens, abundância de vinho, abundância de frutas, e isso vocês experimentarão com todo vigor. E dentro, no verso 15, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Estamos aqui no período anterior ao exílio, em que as promessas, nós sabemos a história, sabemos que isso foi levado, o povo de Deus foi levado em cativeiro alguns anos depois. Cerca de 30 anos depois dessa profecia, exatamente em 722 a.C., as 10 tribos foram levadas pela Síria sob o comando do rei Salmaneser, ou na cultura, isso na Bíblia, Salmaneser, mas é o mesmo que na literatura comum é chamado de Sargão II. Eles foram levados 30 anos depois, em cumprimento a essas profecias. Cerca de 135 anos mais tarde, os babilônicos, que já haviam vencido os assírios, na época do norte eram ainda os assírios, agora os babilônicos, que haviam vencido, levam também o reino do sul. Judá e Benjamim também sofrerão com o exílio babilônico. Foi nessa época, cerca de 135 anos depois dessa profecia, que Daniel foi para a Babilônia. 70 anos depois, os medos e persas, através de Ciro, concedem a liberdade aos judeus que voltam sob o comando de Esdras, Neemias e Zorobabel.
Por que é importante nós entendermos isso, meus irmãos? Porque nós temos que responder o que isso quer dizer para nós. O que essas coisas querem dizer para nós? Porque quando eles voltam, isso está registrado no livro de Esdras, no livro de Neemias e no finalzinho de 2 Crônicas também. A gente poderia pensar que isso é literal, que a promessa de Deus é literal, e que quando Neemias volta, ele reconstrói o templo, reconstrói suas casas, mas está muito longe de ter essas promessas como vivenciadas no dia a dia daquele povo. O povo que era hostilizado pelos seus inimigos, apesar de estarem basicamente voltando para as 2 tribos do sul, e alguns poucos do norte que restaram, voltaram juntos. Apesar disso, apesar de Deus ter movido Ciro para dispensar o povo do cativeiro, estava muito longe de isso atingir seu significado literal. E aí nós perguntamos: como é que nós entendemos essa profecia para nós? Só podemos interpretar à luz da nova aliança. Interpretar à luz da nova aliança. E o significado dessa profecia fica muito claro que não é literal, mas espiritual. E vamos ver isso sempre. A regra de ouro da interpretação bíblica é quando a Bíblia mesma explica, consolida o que está dito no Antigo Testamento. Eu convido você a deixar um pouco sua Bíblia aí no livro de Amós, capítulo 5, e abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Vou trazer o contexto para que a gente vai ler a partir do verso 6. A partir do capítulo 13 de Atos, Paulo faz sua primeira viagem missionária. E Paulo sai pregando para os judeus, mas também para os gentios. E muitos gentios se convertem. E alguns partidários, sobretudo os fariseus, começam a indagar: quem autorizou Paulo a fazer essas coisas? Quem deu a ele autorização? Como pode Paulo estar fazendo isso à sua bel vontade? Então, foi estabelecida uma contenda entre os que queriam judaizar os cristãos, dizendo: para você ser crente, você tem que circuncidar-se, você tem que guardar o sábado, guardar a lei mosaica como um todo, e você tem que se submeter às regras estabelecidas para o judeu. E Paulo, ele evidentemente diz: não, isso não é possível mais, a salvação é pela graça, mediante fé, e isso não tem cabimento na nova aliança. E houve uma contenda tão grande que eles decidiram o seguinte: bom, então vamos à igreja matriz, que é em Jerusalém, lá estarão os presbíteros da igreja, e nós nos reuniremos com os presbíteros e decidiremos então sobre essa questão. E a partir do verso 6, nós vamos ver o deslinde dessa questão que envolve essa situação de judaizar o povo, os crentes novamente convertidos. Então diz, a partir do verso 6 do capítulo 15, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão.
Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Pedro está se referindo ao chamado de Deus para que ele fosse pregar a Cornélio, e Cornélio se converteu. Cornélio, que não era judeu, era gentil. E aí ele continua com seu argumento: ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Então Pedro vai dizer: assim como Deus em Pentecostes desceu o Espírito sobre nós, Deus também desceu o Espírito sobre Cornélio e alguns que estavam presentes. E ele segue no verso 9: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então Deus, ele purifica o coração do judeu, assim como por fé purifica o coração do gentio. É isso que Pedro está dizendo. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Veja que a humildade do apóstolo Pedro, ao reconhecer que ele também não tinha a capacidade de cumprir a lei. E ele está dizendo: como é que nós colocamos no pescoço do gentio essa canga, esse peso de ter que obedecer à lei, se nem nossos pais, nem nós mesmos conseguimos? A salvação é por graça, unicamente por graça, somente por graça, mediante fé. Não é exigido as obras da lei para alguém ser salvo. Agora, pois, verso 10, porque tentais a Deus pondo sobre a cerviz ou pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem muito menos nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. É maravilha, não é, irmãos? Nós ouvirmos isso naquele tempo, onde havia aquela discussão ferrenha sobre esse tema, e Pedro, com autoridade, levanta-se e fala. E agora vem o parecer de Tiago. Vamos ver que antes do parecer propriamente dito de Tiago, Tiago aqui, meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, se tornara líder da igreja em Jerusalém. Muitos pensam que era Pedro somente que era líder, não. Tiago aparentemente era o maior líder da igreja. Nós vamos perceber porque ele dá a palavra final. Então, a partir do 12 vai dizer: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo. Então Paulo agora é introduzido, né? Depois de que Pedro faz aquela defesa bastante contundente, Paulo agora se sente até mais tranquilo para defender a sua ideia de salvação apenas por graça, mediante fé. Então toda a multidão silenciou. Então toda a multidão, ao ouvir Pedro, ficou sem murmurar, ficou pensativo, porque se Deus concedeu igualmente bênçãos espirituais, falando em línguas muitas vezes, lá no contexto correto de Atos capítulo 2, também na casa de Cornélio, é um sinal irrevogável disso. Mas Paulo vai acrescentar algumas coisas aqui. Ao ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então Paulo está dizendo: nós curamos cegos, nós levantamos paralíticos, nós ressuscitamos pessoas gentias, e isso é sinal
da bênção de Deus. Eu não poderia fazer isso de mim mesmo. Eu não tenho essa capacidade, diz Paulo. É Deus que, por meu intermédio, fez essas coisas para os gentios. Depois que eles terminaram, aí sim entra Tiago. Veja que Paulo falou pouca coisa. Agora chegou a vez de Tiago, irmão de Cristo, que diz: irmãos, atentai nas minhas palavras, preste atenção no que eu vou lhes dizer. Expôs Simão, que é Pedro, como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Agora, verso 15. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito, e ele vai recitar o que aqui? O livro, a profecia de Amós. Ele vai dizer: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas desde séculos. Então Tiago interpreta essa passagem de Amós como algo que já inclusive aconteceu, porque lá em Amós está dizendo naquele dia, no dia que ainda virá, aponta para um evento futuro. Naquele dia acontecerá isto e aquilo. E Tiago diz agora, cumpridas estas coisas. Que coisas? Aquelas coisas para as quais apontava. E ele vai associar toda a restauração dos dois reinados, o do norte e do sul, com Edom incluso, que são gentios. Ele vai dizer, essa restauração não é literal, ela é espiritual. Cristo é o reinado eterno de Davi. É Cristo que reinará para sempre sobre as 12 tribos e sobre os gentios. A morte, ressurreição e exaltação de nosso Cristo dá o surgimento da igreja. A igreja agora não é só Cristo é a figura principal, mas há uma importância da associação, da restauração do tabernáculo, onde o povo cultuava a Deus, com Cristo. Cristo é aquele que reina para sempre na dinastia de Davi, descendente que é de Davi. E todas as promessas pactuais que Amós faz, não faz nenhum sentido, porque não há literalidade, não há. Nós vimos no exemplo, Neemias e Esdras, quando voltam, tem o templo reconstruído, mas muito longe da promessa que está contida na profecia. E Tiago, ele vai interpretar dessa forma, nós acabamos de ler. Cumpridas essas coisas, aquelas coisas prometidas, se cumprem em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, na sua exaltação, na conversão dos judeus, na convenção dos gentios, na igreja de Deus. Na igreja do Senhor Jesus. Ele é que paga o preço pelo pecado insistente do povo. Ele é que paga o preço e se submete à hostilidade muito pior do que os assírios fizeram com o povo na ida ao cativeiro. Irmãos, é de suprema importância que quando nós lemos um Novo Testamento, no Antigo Testamento, nós busquemos algumas coisas que identificam
o Novo Testamento, ou nós enxerguemos no contexto da Nova Aliança, senão não faz sentido algum. Você poderia dizer, nada foi cumprido, mas haverá um dia em que haverá novos céus e novas terras, novo céu e nova terra, em que habitará a justiça, em que os pomares serão lotados de frutas. Não me importa o nome nem o sabor, eu quero estar lá com os meus irmãos, fazendo parte de um governo que me amou a ponto de morrer por mim, de um reinado que nunca cessará. É eterno o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então haverá um dia, esse dia sim, dia do juízo, em que nós estaremos diante desse Deus glorioso, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria dizer para você que eventualmente esteja com alguma dificuldade, esteja caído, ou esteja frio, ou esteja em graves pecados, hoje é dia de você ser restaurado. Eu e você somos convidados por esse Deus amoroso a nos quedar diante dele, e basta isso para que ele restaure a nossa sorte, restaure a nossa vida diante dele, para que um dia estejamos com ele, nas garantias que ele nos dá de fartura, do vinho e das frutas e as outras coisas todas que vêm com a salvação que é eterna em Cristo. Eu queria dizer para você também que está com alguma doença, ainda não chegou o dia da restauração total. Se apegue a Cristo. Se você busca, se apegue mais a Cristo. Se você está com problemas na sua família, busque a Cristo. Se você está com problema financeiro, busque a Cristo. Aqui não estou defendendo teologia da prosperidade. Mas, irmãos, as bênçãos de Deus são garantidas na palavra dele. A maior bênção não é temporal, não é aqui neste mundo. A maior bênção está por vir. Mas, enquanto isso, nós podemos buscar o Senhor, crendo que Ele é Deus de misericórdia, Deus de graça. E você que se considera forte, que não está entre os caídos, entre aqueles que estão fracos, entre aqueles que estão doentes, que momentaneamente podem até estar fragilizados, se você se considera forte, ore para que você não caia. Ore para que você não caia, porque Deus é perfeito. E assim como Pedro disse, se nossos pais não conseguiram, e nem nós conseguimos cumprir a lei, não podemos colocar isso sobre o pescoço de ninguém. Então hoje é dia de restauração, de nós olharmos para esse Deus glorioso, de nós buscarmos a sua face na certeza de que Ele nos ama. Que o Senhor aplique sua palavra à medida das nossas necessidades. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós conhecemos a Ti, sabemos que é Deus perfeito, mas é Deus de misericórdia. Tu, como és perfeito, também és Deus de justiça, e não se coaduna com o pecado. Por isso, ó Deus, nós mais uma vez nos quedamos diante de Ti, de tamanha majestade, para buscar a Tua face em perdão, buscando o perdão da tua parte, Senhor, para que a nossa restauração seja plena, absoluta, por meio de Cristo, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Que não matemos o nosso Senhor e Salvador jamais em repetidos pecados, terríveis pecados, mas que mortifiquemos o pecado que há em nós. E para que vejamos Tua glória, onde novo céu, nova terra haverá todas essas bonanças que o Senhor promete na Sua bendita palavra.
Em nome de Jesus te oramos. Amém.